Zacarias e sua mulher das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e tua mulher Isabel dará à luz um filho. Diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo,
fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para tirar o meu opróbrio entre os homens. Yes! E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado
E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço manifestou poder, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Yes! Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo.
para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Yes! E cumpriu-se o tempo de Isabel dar à luz, e deu à luz um filho. E ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor tinha engrandecido a sua misericórdia com ela, e regozijavam-se com ela. E sucedeu que ao 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam chamar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Então respondeu sua mãe, dizendo: não, será chamado João. Disseram-lhe: ninguém há em tua parentela que se chame por este nome. Então perguntavam por sinais a seu pai como queria que lhe fosse chamado. E pedindo uma tabuinha, escreveu, dizendo: João é o seu nome. E todos se maravilharam. Imediatamente se abriu a boca de seu pai, e a sua língua se soltou, e ele falava louvando a Deus, e todo temor se apoderou de todos os vizinhos. E em toda a região montanhosa da Judéia se falava de todas estas coisas. Todos os que as ouviam guardavam-nas no coração, dizendo: que será, pois, este menino? E verdadeiramente a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez redenção ao seu povo, e nos suscitou uma poderosa salvação na casa de seu servo Davi, como falou pela boca de seus santos profetas, que se tem sido desde os tempos antigos, salvação de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar misericórdia com nossos pais, e para se lembrar do seu santo concerto, do juramento que fez a nosso pai Abraão, de nos dar que, livres dos nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. E tu, menino,
serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante o Senhor preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão dos seus pecados, pelo entrarem no seio da misericórdia do nosso Deus, em que nos visitou das alturas a aurora da nossa salvação, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortificava em espírito, esteve no deserto até ao dia da sua manifestação a Israel. Yes! E todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam de noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E disse-lhes o anjo: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, despedidos os anjos para o céu, os pastores diziam uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, o deram a conhecer o que lhes fora dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que os pastores lhes disseram. E Maria guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que
mais fora dito. E cumpridos 8 dias para circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, subirão a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, E para oferecerem em sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por ele segundo o costume da lei, então o tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante da face de todos os povos, luz para alumiar as nações, e glória de teu povo Israel. E José e Maria se maravilhavam das coisas que se diziam dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e levantamento de muitos em Israel, e para sinal que será contradito, e a ti própria uma espada traspassará a alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia também Ana, profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em idade, já de muitos anos, vivendo com o marido, 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva até então, e tinha 84 anos. Esta não se apartava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações noite e dia. E chegando naquele instante, dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E cumprindo-se tudo que dizia a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a sua própria cidade, Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, cheio
Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E ouvindo isto, o rei Herodes perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá o guia que a paz esquentará o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles cuidadosamente o tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, alegraram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados em sonho para não tornarem a Herodes, retiraram-se para a sua terra por outro caminho. Tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os príncipes de Judá, porque do ti sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Yes! E, tendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino
menino para o matar. E ele se levantou, tomou de noite o menino e sua mãe, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então morreu Herodes, e eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. E ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e veio para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e avisado em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E seus pais iam todos os anos a Jerusalém na festa da Páscoa. E quando Jesus já tinha 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E cumpridos os dias, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. E pensando que estivesse no grupo, fizeram jornada de um dia, e o procuravam entre os parentes e conhecidos, e não achando, voltaram a Jerusalém, buscando diligentemente. E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam se maravilhavam da sua inteligência e das suas respostas. E vendo-o, se admiraram, e disse-lhes: por que me procuráveis? Porventura não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? E eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disse. E desceu com eles e veio a Nazaré, e era-lhe submisso. E sua mãe guardava todas estas palavras no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.